Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Eu sou o pastor Júlio Rocha e se é a primeira vez que você aparece por aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sinta-se bem. Se você deseja fazer parte dessa família também, se inscreva aqui embaixo, apertando o botãozinho de se inscrever para não perder os próximos conteúdos e também deixe o seu like, porque este vídeo com certeza valerá. Bom, meus irmãos, o motivo que nos traz aqui hoje é uma pergunta. Sansão, o caso de Sansão, foi suicídio ou foi sacrifício? Tem gente que acha que foi um caso de suicídio validado pelas escrituras. Tem pessoas também que têm uma linha diferente. Acha que foi uma morte sacrificial, portanto justificada. E o que a Bíblia diz sobre isso? É o que nós pretendemos abordar. Portanto, fique com a gente. Bom, meus irmãos, a Bíblia possui casos icônicos de suicídio. Vale ressaltar aqui o episódio de Judas, que a Bíblia diz que ele foi para o seu próprio lugar. Saul, que se lançou sobre a sua espada em decorrência da aflição pela perda do seu exército e também da guerra contra os filisteus. Temos também o caso de Aitofel, que se suicida após se achar lutando contra o rei Davi. E também o caso de Sansão. Bom, Sansão foi suicídio ou foi sacrifício? Meus irmãos, nós pretendemos fazer aqui uma análise dos termos suicídio, com o termo também sacrifício, projetá-los no contexto geral das escrituras, no contexto específico ao texto que se refere este episódio, e daí ver o que a Bíblia vai nos mostrar. Essa é a proposta do vídeo de hoje, que pretende, ou que tem por objetivo, ver exatamente, saber se o caso de Sansão avaliza de alguma forma a hipótese de que um crente pode se suicidar. Esse é o principal objetivo desse texto. E também, num segundo aspecto, oferecer aí uma possibilidade de uma melhor análise diante das perguntas recorrentes acerca desse episódio. Se foi realmente sacrifício ou se foi realmente suicídio. Amém? Nós vamos então para o nosso quadro esquemático, mas antes disso nós vamos para a nossa vinheta. São 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você clicar aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscrever para não perder este conteúdo e nem os próximos, e também deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. E nós voltamos já. Bem, meus irmãos, vamos então meditar um pouquinho sobre este caso em específico, o caso de Sansão, abordando o tema aí que é muito difícil, muito sensível, muito controverso, questão do suicídio, ok? Logicamente que algo respinga em torno do suicídio, né? Porque há sempre aí uma base em Juízes capítulo 16 para poder justificar esse ato, tá? Porque isso aqui não é, suicídio não é outra coisa senão um ato, uma atitude humana, ok? Se é consciente, inconsciente, se é direta, indireta, se é ativa, passiva, isso não importa neste momento, ok? Deixar bem claro que nós estamos discutindo um caso específico, um assunto específico a este caso e que tem também a sua contestação, ok? Então, nós vamos colocar Sansão sobre a nossa análise, com o nosso julgamento que vamos fazer aqui. Aliás, entenda essa palavra julgamento, ok? Porque é muito fácil falar que qualquer um que se opõe a suicídio está julgando, né? Mas o nosso parâmetro é a Bíblia, a nossa lente, o nosso instrumento da verdade é a Bíblia, ok? Embora eu tenha uma especialização curta em psicologia pastoral, mas eu não sou psicólogo, não sou expert no assunto, amém? E o que nós vamos tratar aqui é um caso específico e que certos argumentos que foram descobridos recentemente pela psicologia não vão dar conta ou suficiência diante do que a Bíblia nos mostra, ao meu ver, de maneira categórica a respeito disso, sendo, já adiantando, um sacrifício e não um suicídio, e eu pretendo provar por quê, ok? A primeira coisa, quando nós olhamos Sansão, sacrifício ou suicídio? Se nós destacarmos aqui a questão do sacrifício, onde eu pretendo aqui dissertar, né, nós vamos ver uma abordagem sobre dois contextos. O contexto geral,
aonde nós encontramos Sansão na função de juiz de Israel, amém? E nessa função de juiz de Israel, ele tem duas opções, ou pelo menos dois vieses de ação. Seja de vingança pessoal, o que não era errado. Muitas pessoas dizem que se é um sacrifício por vingança, logo não pode ser um sacrifício. Eu estou colocando aqui justamente para mostrar que é possível, evocando Levítico 24 e 20, que fala sobre a violência cometida contra uma pessoa e o direito dela revidar, amparado por Deuteronômio capítulo 19, verso 21. Mas ele aborda também o contexto coletivo, né? Agindo pela libertação do povo. Isso levando em consideração o seu ministério de juiz de Israel. Isso sugere uma liderança. Isso encontra até um princípio bíblico que nós chamamos também figura ou tipo para o Novo Testamento, onde nós encontramos o mesmo princípio de liderança, tá? O mesmo princípio, né, de sacrifício que Jesus fez pelas ovelhas, como está em João 10:10, que o pastor deve fazer pelo rebanho, como está em Hebreus capítulo 13, verso 17, ok? Isso é corroborado também pelo ministério que Jesus deu à igreja, Efésios 4:11, e um deles é o ministério pastoral, e também o princípio do esposo para com a esposa. Isso aqui é interessante nós notarmos que Paulo diz: vós marido amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Portanto, nós vemos o mesmo princípio, ok? Portanto, o contexto geral, né, da história de Sansão como juiz de Israel, no seu ministério de liderança, o permite, ok? O permite fazer esse sacrifício. O líder tem que se sacrificar, e isso não é uma incorrência em um suicídio. Isso segundo a Bíblia, amém? Em segundo lugar, podemos ver num contexto mais específico, aplicado ao texto, que no verso 22 a Bíblia diz que o cabelo voltou a crescer, mas não diz nada acerca da força. Ok? Se formos implicitar a nossa conjectura aqui sacrificial no texto, fica muito mais assertivo dizer que isso de fato foi um sacrifício do que propriamente um suicídio. Se a força tivesse voltado aqui, a história teria sido diferente. Mas a Bíblia nada diz sobre a força e corrobora a nossa tese de que o cabelo voltou, mas a força não, exatamente pela oração que ele faz a seguir, pedindo, né, em primeiro lugar, vingança, e em segundo lugar, pedindo que morresse juntamente com os filisteus. Isso nos leva a um desfecho de libertação de Israel, onde Sansão, com a sua morte, matou mais gente do que matou em vida. E olha que ele matou 1000 de uma vez, né? Isso nos leva a concluir que a oração, tanto de vingança quanto de permissividade para morrer, para se entregar, amém? Do princípio de entrega, ok? Foi atendida por Deus para a restituição da força dele. Ou seja, ele estava determinado a se sacrificar. Ele só não tinha condições para isso e por isso ele ora. Amém? Portanto, a vingança está dentro do preceito divino dado a Israel. Ok? Nesse caso, foi abalizada em relação a uma pessoa como Sansão, que era circuncidada ou tinha um pacto contra filisteus que não tinham pacto. E uma violência sofrida por um homem do pacto, por homens que não tinham o pacto de Deus. Então eu vejo aqui a aceitação divina, eu vejo aqui a aplicabilidade da lei com relação a isso. Ok? Isso é se nós formos tratar sacrificialmente. Agora, por que eu não vejo Sansão como um suicida? Porque tem uma diferença conceitual e objetiva entre sacrifício e suicídio. E eu mostro isso aqui de uma maneira muito clara para vocês, ok? Ao passo que conceitualmente, né, o sacrifício é entrega, o suicídio é, na verdade, uma desistência, e o objetivo do sacrifício também difere, nós temos que o sacrifício ele é altruísta, ele se dá em prol a outros. Já o suicídio ele é antropocentrista. Okay? Ou seja, ele não vê os outros, ele vê a si mesmo. E isso por uma lente do auto-engano. Mas como nós vamos ver isso? Simples. Sob a bandeira do sacrifício, que é altruísta, a pessoa ela prejudica a si mesma para beneficiar a outros. Foi isso que Sansão fez. Morra eu,
juntamente com os filisteus para que Israel fique livre. Okay? Então Israel se beneficia com a morte dos filisteus. Ao passo que o suicídio, a bandeira do suicídio, que é antropocentrista, ele beneficia-se a si próprio e acaba prejudicando a outros. Ou você vai me dizer que todos aqueles que se suicidam deixam família, deixam filhos, deixam esposa, deixam parentes, amigos, todos confortáveis, né? Isso não acontece. Okay? A maioria das vezes o suicídio acontece por desistência da vida. E tem aí até a famosa frase do Bob Marley, né? Para não julgar ele como fraco e sim cansado de lutar. Amém? Portanto, não podemos deixar de ver, neste caso, né, uma clara diferença entre suicídio e sacrifício. Logicamente, não me julguem por isso. Amém? Vou falar de julgamento novamente. Não me julgue por isso. Obviamente existem casos variantes, existem assuntos e abordagens específicas. E sabendo que existem casos variantes e assuntos e abordagem específica para cada um desses casos, eu não abordarei aqui nesse pequeno vídeo. Somente para dizer para vocês que tem sim conceitos, tem sim versículos, tem sim abordagens, tem ainda uma linha de pensamento acerca disso aqui, que nós falaremos em outro vídeo, um tema específico sobre suicídio, amém? Mas que neste caso aqui, eu sou categórico porque a Bíblia é categórica, é o nosso instrumento da verdade, é a Bíblia, ela afirma. Sendo assim, todos os casos variantes e todas as abordagens específicas que houverem, nós estaremos tratando no outro vídeo com temas específicos, com abordagens específicas, o que a Bíblia mostra sobre isso e os versos que nós encontramos que possam respaldar ou não respaldar a ideia de um suicídio para um tema específico do suicídio que não é esse, amém? O tema específico aqui é Sansão e não o suicídio, amém? Nós estaremos discutindo aí posteriormente, como eu já disse, em vídeos específicos, em temas específicos. Mas sobre o tema de suicídio, né, sobre essa questão que hoje avassala, né, a Igreja de Cristo, nós temos sempre que deixar bem claro que há sempre uma porta de saída, e essa porta chama-se Jesus, amém? Isso é regra, não tem exceção para essa regra, amém? Não há impossível, não há situação que Jesus não possa dar jeito, amém, meus irmãos? Portanto, uma pequena abordagem, um resvalo no assunto do suicídio, no caso de Sansão, é o que a Bíblia nos mostra acerca desta realidade. Sansão se entregou sacrificialmente e não num ato suicida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ver aí mais uma explanação esquematizada acerca do tema Sansão, suicídio ou sacrifício. Logicamente, eu entendo pelas escrituras de uma maneira cristalina que não tem nenhuma forma de suicídio neste episódio de Sansão. Pelo contrário, nós vemos aqui que foi realmente uma questão sacrificial diante de um ministério que este homem exercia diante de Deus. Isso ficou muito bem claro tanto no vídeo como a partir da própria escritura. Bom, e que Sansão foi salvo disso eu não tenho a menor dúvida. E isso nos assegura Hebreus capítulo 11, verso 32, que coloca Sansão sendo citado uma única vez no Novo Testamento, exatamente na galeria dos heróis da fé. E se ele está inserido na galeria dos heróis da fé, logicamente que não foi o caso de suicídio, mas sim de uma morte heróica, de uma morte nacionalista. Amém? Agora, da mesma forma que as escrituras falam que Sansão morreu heroicamente e morreu com fé, as escrituras também parecem sugerir que a morte por suicídio não é uma saída, pelo contrário, há sempre uma porta de escape para situações que envolvam essa situação tão delicada, esse assunto tão delicado como o suicídio. Com certeza não é a morte. Mas sobre isso nós falaremos num outro vídeo específico, abordando exatamente sobre o tema suicídio e também o que a Bíblia diz ou não diz sobre isso. Amém? Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda.
Deixe a sua inscrição aqui embaixo pra gente, para nos ajudar a divulgar o nosso canal, o nosso trabalho e também levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Deixe também o seu like para ajudar que os mecanismos de busca do YouTube impulsionem esse vídeo para outras pessoas. Se você quer deixar seu comentário, utilize-se do campo dos comentários aqui embaixo e nós responderemos assim que possível. Se você quiser compartilhar, fique à vontade, porque você assim estará nos ajudando a propagar a palavra do Senhor através do ensino bíblico. No mais, meus irmãos, que Deus abençoe e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.